Fala galera, tempo de jogo. Hoje já estamos aqui para fazer a segunda cobertura do jogo do Brasil. Vamos falar hoje do amistoso contra a seleção do Egito, que aconteceu ontem. Vitória do Brasil de 2-1. Fala, Vitor. Boa, tamo junto, bora falar de seleção. É o último amistoso da seleção pré-Copa do Mundo, né? A gente teve algumas situações durante o jogo, né? Algumas tristes, outras felizes até de certa forma. Então tem bastante coisa para falar porque a Copa já tá batendo na porta. Com a Copa do Mundo começando na semana que vem, o Brasil veio a campo com uma leve mudança na formação contra o que foi o jogo contra a seleção do Panamá. A seleção veio a campo com Alisson, Wesley, Marquinhos, Ibanes e Danilo Santos. No meio de campo ele jogou com Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro e Rafinha. E na frente, no ataque, Igor Thiago e Vinícius Júnior. As duas novidades aí para essa nova formação que jogou o Carlo Ancelotti foi o Igor Thiago, né, no lugar do Matheus Cunha, no comando de ataque, e, e o Lucas Paquetá, que entrou também no meio de campo. Aí ele tirou a estratégia de jogar no 4-2-4 para jogar no 4-4-2. Só fazendo uma correção aí, foi o Douglas Santos na lateral. Isso, perdão, Douglas Santos. O Douglas Santos foi o titular. Eu acho inclusive que ele vai ser o titular, né? Pelo que tudo indica, vai ser o titular mesmo. O primeiro gol foi marcado pelo Bruno Guimarães, já no começo do jogo, uma roubada de bola. Muito atento o Bruno Guimarães para essa saída de bola da seleção do Egito. Ele se antecipa do marcador e rouba a bola. Pisa na área sem medo, com uma frieza muito grande. Ele bate no canto direito do goleiro e marca 1-0 para a seleção. Um gol muito importante, né, pro Bruno Guimarães, porque a gente já vem comentando aqui durante os vídeos que o Danilo ou até o próprio Paquetá, eles estão pedindo passagem, estão jogando muito bem e o Bruno Guimarães não estava tão bem quanto eles. Então é um gol da característica do Ancelotti, que é roubar a pressão. Os meio-campos do Ancelotti fazem muitos gols e estão fazendo nessa seleção brasileira: Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo, Paquetá. E é um gol muito importante, né? Porque o Bruno Guimarães chegou, em certa maneira, a ser contestado, sua titularidade, por conta do seu desempenho mesmo. Mas fez uma boa partida, né? Também não foi nada demais além do gol. Mas é um gol importante, de uma característica que a seleção tem bem forte, né? Falando sobre essa escalação diferente, né? Ele optou pelo Ibanes, pela questão do Gabriel Magalhães não estar 100% físico ainda, apto, né? Ele mesmo pediu para não jogar o Magalhães para estar 100% na estreia da Copa. Não tem nada contra isso, é o titular mesmo. O Marquinhos não jogou tão bem, mas foi uma partida assim, na média, né? Foi bem mais difícil do que contra a Tunísia. Douglas Santos também não fez nada demais, mas também não comprometeu. E eu acho que a notícia, né, do jogo, que é bem triste, é a questão do Wesley. O Wesley no primeiro tempo ele se machuca, tem uma lesão aí, sai, uma lesão sozinho, né? Sai chorando do campo, foi acolhido pelos companheiros. No intervalo ele não chega nem a voltar pro segundo tempo. E hoje, né, a gente tá gravando hoje no domingo, dia 7, acabou de sair a notícia que ele foi cortado da Copa do Mundo. Ou seja, o nosso lateral direito titular, que a gente tanto debateu aqui, né? Quem seria o titular? Falamos também sobre a dificuldade da posição na seleção brasileira, e o nosso titular tem uma lesão grave que faz ele ficar fora da Copa do Mundo. Você sabe quem foi colocado no lugar dele? No lugar dele foi convocado, se eu não me engano, é o. Putz, Foi o Ederson, Ederson, isso volante da mesmo, Ederson, Atalanta, meio campo. volante da Atalanta. Trouxe um meio campo, o Ancelotti trouxe mais um meio campo para esse grupo. É, que nem comentamos, a gente tem uma escassez muito grande de laterais.
Então, trazer mais um meio campo para reforçar o elenco, né? Não tem outro lateral disponível. Eu acredito que o nome é um nome bom, mas eu acho que a gente vai ficar faltando um jogador aí na lateral. A gente tinha comentado que o Wesley tinha feito uma boa partida contra o Sim. Panamá. Um excelente apoio no ataque, um excelente apoio ofensivo, e agora a gente perde isso. Eu acho que fica muito ruim para a seleção brasileira. Eu acredito que era de longe o melhor lateral disponível para o nosso elenco, e É, agora a gente perdeu ele. dentro da pré-lista, né, o Ancelotti tinha colocado dois laterais direitos, que foi o, o lateral direito do Botafogo, o Vitinho, e o Paulo Henrique do Vasco, dois laterais direitos, mas, né, nenhum deles tem e estão jogando num alto nível para estar numa Copa do Mundo, né? Vai ser uma convocação interessante, ele vai reforçar o meio-campo. Eu achei que ele iria convocar um zagueiro, o Thiago Silva no caso, e aí ele ia oficializar o Danilo e o Ibañez. Então vai ser um problema para a seleção essa lesão, né? O Ibañez e o Danilo são muito defensivos e a gente acaba perdendo uma característica, né? Perfeito. Vamos voltar então a falar do jogo, tá? Um jogo onde o Brasil, eu acho que quando sai o gol do Egito, não foi um gol que a seleção brasileira pode tomar, tá? Uma falha ridícula do Marquinhos, um recuo de bola que sem força, sem objetivo, sem toque para ninguém, ele não levantou a cabeça para ver quem ia receber essa bola. Toca para trás, o jogador da seleção do Egito estava atento, rouba essa bola e faz o gol. E aí vamos ouvir falar que o Alisson poderia ter pego, eu também acho que poderia ter defendido, mas a falha vem do nosso zagueiro, vem do zagueiro Marquinhos, que para mim deveria estar mais atento, tá? Acabou de ganhar uma Liga dos Campeões, pode ser que esteja de ressaca para esse jogo, e por isso não acabou se dispersando nesse lance. Mas é um erro que não pode acontecer. Foi o último amistoso da Copa do Mundo, é um erro que se acontece numa fase eliminatória, a gente enfrentando uma seleção mais forte, a gente poderia estar fora da Copa do Mundo hoje. Com certeza. Eu achei ele bem desatento no jogo, né? Tanto ele quanto o Casemiro também. O Casemiro, eu tô achando ele meio pilhado demais. Ontem ele fez umas faltas, assim, em partes do campo totalmente desnecessárias, entradas violentas, assim. E até preocupa pela questão do Casemiro sempre tomar cartões amarelos, né? Então foi Saiu sem tomar amarelo ontem. Sim, por sorte, né? Porque ele merecia. E merecia mesmo. E aí, beleza, seleção 1-1 e o gol sai no segundo tempo, né? O Ancelotti ele troca todo mundo, menos o Rafinha. Eu acho que a gente pode até separar esse trecho pra gente falar do Rafinha, que não fez um bom jogo assim como todo o ataque. E eu tô sentindo o Rafinha muito ansioso, né? O Rafinha, ele tá querendo decidir de alguma maneira, de todas as maneiras, na verdade, justamente porque ele não tá se destacando como os outros. Então ele vê os jogadores entrando no segundo tempo contra a Tunísia e se destacando, ele viu o Vini Júnior fazendo gol, e eu acho que isso está na cabeça dele, que ele precisa fazer mais. E ele de fato precisa, mas eu acho que ele pode ter mais calma, né? Ontem ele terminou o jogo com uma assistência, o gol da vitória do Brasil do Endrick foi assistência do Rafinha, mas eu achei que ele teve um desempenho bem abaixo, e para mim ele tá muito nervoso. Eu acho que ele precisa manter a calma, porque ele é um grande jogador, ele é craque, e a hora dele vai chegar. Só que no momento eu acho que ele tá bem mal. Eu concordo com você. Eu acho que a bola passou muito nos pés do Rafinha. Acho que ele teve grande volume no jogo. Boas recuperações de bola, que nem você falou, sai ainda com uma assistência. Mas eu acho que também ele tá nervoso. Teve já uma ou outra polêmica com o Rafinha de querer tomar essa liderança, de querer ser um dos grandes líderes dessa seleção, e eu acho que isso está pesando muito na cabeça dele. Ele termina o jogo com algumas finalizações, bateu duas bolas no mesmo canto, o goleiro foi defender, teve de novo a felicidade da assistência, mas falta ainda um pouco. Eu acho que falta um pouco respirar, ter calma, que nem se falou, o momento dele vai chegar.
Eu acho que ele ainda tá, o Ancelotti ainda tá tentando descobrir como que vai jogar com o Rafinha. Eu acreditava que nesse jogo, com o Igor Thiago, que foi também uma das coisas que eu comentei, com o Igor Thiago no comando do ataque, que inclusive eu não acho que o Igor Thiago tenha feito uma Sim. grande partida, parecia nervoso também. Eu acho que pode ser que seja um outro desses jogadores que realmente só funciona no segundo tempo, infelizmente. Mas eu acreditava que com o Igor Thiago no comando de ataque, o Ancelotti ia escalar o Rafinha na direita, o Vinícius Júnior na esquerda, e ia deixar o Rafinha um pouco mais livre, né? Um pouco mais solto. Só que ele escala o Rafinha na mesma ponta do Vinícius Júnior para fazer essa cobertura, né? Que o Vinícius Júnior ele acaba não sendo um jogador de voltar muito. Isso ajudou bastante a seleção, porque teve bastante roubo de bola do próprio Rafinha. Só que aí ele não consegue dar muita continuidade nas jogadas no campo de ataque. Aí deixou o Paquetá aberto na direita, que eu acho que já também não fez uma grande partida, tá? E isso traz um pouco do que a gente falou no primeiro vídeo, né, cobrindo a seleção. De novo, a gente teve os reservas entrando, o Endrick entrou, fez o gol, garoto iluminado, né, não tem muito o que falar. A bola passa no pé dele e você sente que alguma coisa vai acontecer, né? Ele tem esse cacuete de sempre finalizar a jogada da melhor maneira possível. E eu acredito que vai trazer muita coisa boa pro Brasil nessa Copa do Mundo. E o Endrick e o Danilo, né, novamente entrou no segundo tempo. E eu acho que os dois estão pedindo passagem. Eu acho que eles não vão começar como titulares. Eu acho que o Ancelotti ainda tem a sua escalação aí já definida, sem o Endrick e sem o Danilo nos titulares. Mas eu acho que durante a Copa é natural que os dois tomem a frente na posição. O Igor Thiago perdeu alguns gols ali que, se ele tivesse respirado um pouco, igual você falou, ele estava meio nervoso, ele teria feito. Já o Endrick, a bola cai no pé dele, ele faz o gol, ele tem um posicionamento, uma estrela, e o Danilo também tá voando. Eu acho que esses dois aí estão pedindo passagem, e agora a gente tem que aguardar, né? Vai ser uma semana bem intensa de treinos, 6 dias para a Copa do Mundo, acabou de perder o lateral direito. Eu acho que ele ainda não tá para pensar o que ele vai fazer no meio para frente, mas eu acho que ele já tem a escalação definida, né? Acredito que ele vá com Casemiro, Bruno Guimarães, e eu acho que ele vai com o Matheus Cunha, que não entrou muito bem ontem, mas eu ainda acho que é o jogador de confiança do Ancelotti para começar a Copa. Acho que naturalmente o Endrick e o Danilo tomem a posição dos titulares, mas eu acredito que no ataque o Matheus Cunha seja o jogador de confiança do Ancelotti. Eu tenho que concordar. Eu acho que se tivesse mais um amistoso antes da Copa, eu acho que provavelmente o Ancelotti testaria já começar com o Danilo de titular, talvez dessa vez no lugar do Lucas Paquetá, e talvez o Endrick de titular no lugar do Igor Thiago. Eu não acho que ele vai fazer isso no primeiro jogo da Copa do Mundo, que é já o nosso grande teste, o primeiro jogo da Copa do Mundo já nessa sexta-feira. No sábado. No sábado, isso, já nesse sábado é contra a seleção de Marrocos. É a grande dificuldade que vamos enfrentar nessa fase de grupo. Então eu acho que ele não vai fazer nenhum tipo de teste nesse jogo. É colocar os melhores jogadores, é colocar os jogadores de confiança, acreditar no plano de jogo, que esse perde e pressiona já se mostrou efetivo para o Brasil. Já temos gols com esse esquema no primeiro jogo, gols com esses esquemas no segundo jogo. E mais uma vez, os 2 gols vieram de pressões. O gol do Bruno Guimarães foi pressão dele, roubo de bola, gol. O segundo gol, o gol do Endrick, foi uma pressão do lado esquerdo do campo, jogada trabalhada do Rafinha, pisa na área, faz um drible, toca a bola para o Endrick, e o Endrick conclui e faz o gol. A estratégia tá aí, a ideia tá aí, temos grandes jogadores para entrar no segundo tempo. Eu acredito que dá. Sim, Temos que sonhar com Hexa, temos que se permitir sonhar. E eu acho que vamos acompanhar essa semana, né, os treinamentos, aí quem vai ser o escolhido do Ancelotti para lateral direito, e também acompanhar a questão do Neymar, né, que vai fazer exames amanhã para ver o quanto ele evoluiu a sua lesão. Não vai ser cortado, né, já foi noticiado isso, mas é bom a gente acompanhar de perto porque é uma peça a mais nesse ataque do Brasil. Dependendo dos resultados, o Neymar já volta a treinar com o grupo amanhã e já pode estar disponível já para o primeiro jogo contra Marrocos. Pouco provável que seja titular, mas estando disponível para entrar aí nos seus 15, 20 minutos de jogo final, pode já ganhar ritmo e a gente vê o Neymar aparecendo cada vez mais nessa fase de grupo. Então,
Fechamos. Então é isso, pessoal. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e vai Bora, Brasil. até a próxima. Bora pra próxima.